Gostaria de informar que eu tenho um canal chamado Temes Lacerda no YouTube. Ele não é monetizado porque eu só reposto conteúdos de terceiros, inclusive da Sala 57. Quem aqui já conhece a Sala 57, além de mim, irmã Nádia e pastor Lucas? E eu queria informar o pastor Lucas que no meu canal tem uma playlist com 35 pregações suas lá na Sala 57. É um acervo, viu? Está lá nas minhas playlists. Quem quiser ver, inclusive os últimos são sobre o grande conflito, né? Então a playlist está com esse tema. Então eu estou aqui para dizer que a Sala 57 está de férias, mas vai voltar ao normal, os cultos. Mas nós não tiramos férias. Os filhos de Deus não tiram férias. Amém? Que Deus seja louvado. Bem, esse ano, como adventistas, a gente começou um ano assim bastante acelerado e você vai entender por quê dentro do tema que eu vou apresentar para vocês agora. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Efésios. No ano passado nós estudamos esse livro e esse livro são apenas 6 capítulos que nos traz muitas coisas interessantes. Eu queria apenas ler um texto desse livro, desse livraço, que é o capítulo 4 e o versículo de número 15. Paulo vai dizer aqui 2 coisas interessantes que traz para todo leitor reflexões muito profundas e significativas. Me acompanhe, por favor, com a leitura do verso 15. Diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Notem vocês algo que me chama assim de cara a atenção. Paulo está dizendo que a verdade, ela precisa ser seguida. A verdade, em termos bíblicos, ela é absoluta, ela não é relativa. E nem tampouco a verdade é uma espécie de menu, em que eu saio procurando as coisas que mais me agradam, que mais estão alinhadas aos meus interesses pessoais. Isso não é verdade, é gosto. Então a gente não pode confundir verdade com gosto, ou verdade com preferências. Porque a Bíblia diz o seguinte: siga a verdade. Em outras palavras, quando eu estou escolhendo o que é para mim conveniente, eu estou dizendo que a verdade é que deve me seguir. Mas não é isso que Paulo diz. Paulo diz assim, siga a verdade. Mas é interessante dizer que quando você vai para a Bíblia, pelo menos 2 coisas, e essas coisas são inseparáveis, se tornam verdade. Que coisas são essas? Primeiro, Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, verdade, em primeiro grau, quando a gente começa a folhear e estudar a Bíblia, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Só que também existe algo mais. A verdade é tudo aquilo que sai da boca de Deus. Bem, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que foi o Espírito Santo que inspirou todos os textos bíblicos. Ele inspirou os profetas a escreverem. Bem, se Deus inspira os profetas a escreverem, e aqui nós estamos com a Bíblia, então a Bíblia é verdade. Se é verdade, então ela não vai entrar em contradição. Bem, mas quando nós descobrimos a verdade, conhecemos a verdade, qual deve ser o nosso procedimento em relação à verdade? Qual deve ser a nossa atitude? É de petulância, de arrogância, de exclusivismo? Não. Por quê? Porque o texto diz assim: segui a verdade em amor. Então isso quer dizer que ao crer em uma verdade, eu não preciso fazer isso de um cavalo de batalha ou uma arena. Por quê? Porque eu preciso fazer com que a verdade seja verdade no próprio estilo de vida que eu possuo. Mas mais um detalhe antes de entrar diretamente no tema. Aqui diz também que nós devemos crescer. Ou seja, quem conhece a verdade e quem conhece a verdade em amor, não fica em estagnação. Eu tenho hoje, graças a Deus, 24 anos de ministério. 24 anos de ministério. Há 17 anos eu passei por aqui. Eu não poderia ser a mesma pessoa, eu não poderia estar no mesmo nível de maturidade. Então eu errei, eu acertei e eu cresci. A mesma coisa somos nós quando nos tornamos cristãos. Você vai errar.
E não ache nada diferente, não ache nada estranho saber que na sua trajetória como cristão você vai errar. Todos nós vamos errar. Mas Paulo diz o seguinte: seguindo a verdade e amor, cresçamos naquele que é o cabeça. Ou seja, quem é a fonte da nossa suficiência? Quem é a fonte daqueles que faz com que a gente esteja olhando para uma fita métrica espiritual e vê que a gente está crescendo? Todo o nosso crescimento vem de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, se a gente caminha com Ele, a gente cresce. Mas cresce em duas coisas: em verdade e também cresce em amor. Bem, por que eu fiz essa introdução? Por causa das benditas tretas que existem no mundo gospel. Como essa aqui. Pode colocar, por gentileza? Pode colocar? Amigo sonoplasta, por gentileza, pode colocar a apresentação? Eu vou, nesse início de ano, obrigado. Nesse início de ano, nós tivemos uma treta gospel. Essa treta gospel começou nos stories de um conhecido cantor e pastor, André Valadão. Está aqui. E automaticamente ele recebe uma pergunta, e ao receber uma pergunta na sua caixinha de perguntas, ele responde. E aí, então, o Rodrigo Silva também respondeu, eu também respondi, olha só, todos nós respondemos. E então, eu estava outro dia entrando no UOL e percebi que no UOL tinha isso aqui: Rodrigo bate boca com Valadão após crítica a adventistas seita. Entre as razões que você vai encontrar lá, é que os adventistas são exclusivistas, que Ellen G. White é uma falsa profetisa, e assim sucessivamente. Quando você olha para esses tipos de acusações, e aqui vem uma coisa, eu estava dizendo para o pastor Derek o seguinte, que nós pastores temos que ter o ouvido olhando para o mundo e ouvindo o Espírito Santo também, as duas coisas, como dizia John Stott no seu livro Ouça o Espírito e Ouça o Mundo. E nós, como adventistas, devemos nos posicionar e dar respostas. Isso não quer dizer que eu tenho que sempre estar combatendo, mas é dar respostas, é elucidar as pessoas. E aí que vem um ponto muito interessante. Quando a gente olha para as acusações ou declarações de seita do adventismo, nada mais é do que uma espécie de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só me ajuda aqui, por gentileza, pastor, que não está passando. Geralmente, quando chega na mão do pastor do local, isso aí funciona. Você me adianta, por gentileza, aí? Então, olha só. Pode passar, por favor. Quando a gente olha para essa realidade, a gente percebe o seguinte, que nada mais é, qualquer acusação que se faz do adventismo, na verdade é um resgate mofado de uma declaração de acusação que já se ultrapassou e que se repete ao longo de muito tempo. Quando a gente olha, por exemplo, para o abalo do adventismo, esse livro foi escrito há muito tempo atrás, ele faz um estudo sobre a justificação pela fé e o papel do adventismo. Então, eles começam a dizer o seguinte, olha, os adventistas, eles são legalistas, os adventistas, eles são uma seita porque eles pensam na expiação de forma diferente, os adventistas, eles não creem na Bíblia como única regra de fé, eles também acreditam na Bíblia em algo mais, em Ellen G. White, e aí então se constrói vários argumentos ao longo dos anos. E aí a pergunta que se faz é, o que pode e o que nós podemos descobrir sobre o que é de fato adventista? Eu achei bastante interessante, eu queria aqui contar duas experiências para vocês. A primeira é que tinha um pastor muito conhecido aqui no Brasil, eu não vou citar o nome dele, que ele falava muito da igreja adventista. Ele era lá de Vitória, Espírito Santo. E o pastor Josanã, é o meu vizinho e amigo de muitas décadas já, muito tempo. Ele resolveu presentear esse pastor com esse livro. Vamos dar uma olhadinha no livro, por gentileza, pode colocar. Esse livro aqui, Questões sobre Doutrinas, o clássico mais polêmico da história do adventismo, que diz o que é o adventismo, o que o adventismo pensa. E esse pastor, ele chegou então, pastor Josanã, chegou para esse pastor e disse, olha, o senhor fala muito do adventismo, e eu quero dizer para o senhor que eu sou um pastor adventista, e eu queria que da próxima vez que o senhor falasse de um adventista, citasse as fontes que eu estou dando para você como adventista. E eu quero dizer para você que eu estou orando muito pelo seu ministério. Como é que a gente aborda pessoas que pensam diferente da gente?
Outro dia, eu estava viajando para Novo Tempo. Indo para Novo Tempo, eu tive que acordar muito cedo e fui fazer um lanche a mais ou menos uns 20, 30 quilômetros da Novo Tempo, porque era o café da manhã. E quando eu encontrei no café da manhã, eu encontrei Augusto Nicodemos, que estava lá na fila, era o último da fila. E quando eu encontrei na fila, eu fui até ele e conversei com ele e disse: olha, admiro muito, respeito muito o seu trabalho e tudo mais. E ele tinha feito algumas críticas ao adventismo. E eu disse para ele: olha, nós temos algumas diferenças, né? Ele disse: eu sei que nós temos diferenças, mas nós temos muitos pontos de convergências também. Tirei uma foto, depois postei o que eu admirava nele, e muitas pessoas criticaram: você não deveria fazer isso e tudo mais. Existe uma coisa, na vida você constrói pontes ou paredes. Eu quero construir pontes. Na vida eu quero construir pontes. Eu quero falar com pessoas que pensam completamente diferente de mim. Eu quero falar com pessoas que talvez até me criticam, ou criticam os adventistas, mas eu quero criar pontes. Todo movimento, não importa a religião, não importa a fé, existem extremistas, todos. Todo movimento existe extremistas. Sempre existe aquela turma ali do Talibã. Em todo lugar existe isso. Mas é importante nós percebermos que, quando esse livro foi escrito há muito tempo atrás, muitos extremistas adventistas criticaram, dizendo: não deveria ser assim, nós não devemos ter nenhuma aproximação com evangélicos, porque todo mundo é filho de Babilônia e tudo mais. Mas a pergunta que fica é: o que é o adventismo em sua essência? O que é o adventismo em seus documentos? O que é ser adventista dentro das suas crenças, dentro das suas doutrinas? Como o adventismo se posiciona diante do mundo? E aqui eu queria já começar pelo item mais difícil, que é o item número 1. Vamos então aqui para o item número 1. Aliás, antes do item número 1, tem essa citação aqui desse livro sobre doutrinas adventistas. Diz assim: reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização do mundo todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens, e temos em autoestima os homens e mulheres cristãos de outras comunhões religiosas que se empenham em ganhar pessoas para Cristo. Como é que o adventista vê os evangélicos? O adventista vê os evangélicos como irmãos que procuram exaltar a Cristo e procuram levar Jesus Cristo às pessoas que estão perdidas. E nós reconhecemos que em todos os lugares em que Jesus Cristo é exaltado e que Jesus Cristo pode transformar vidas, está em acordo com a nossa fé. E não é isso diferente. Agora mais um detalhe. Agora vamos para o ponto número 1. O ponto número 1, pode seguir por favor, do livro Nisto Cremos, é que em primeiro lugar, nós cremos que Deus tem uma igreja, Deus tem a sua igreja visível, Deus tem sua igreja invisível, e nós acreditamos que nós somos um movimento remanescente. Como igreja remanescente, o que a igreja adventista pensa sobre ela e o que a igreja adventista pensa sobre todas as outras igrejas? Bem, esse é um momento que requer algumas reflexões da nossa parte. Primeiro delas, nós cremos no dom de profecia. Nós cremos que ao longo da história, todas as vezes, no Antigo e no Novo Testamento, quando as pessoas se afastavam de Deus, se afastavam dos planos de Deus, Deus incumbia homens e mulheres, não somente homens, mas também mulheres, que estivessem dispostos a serem instrumentos dele, como profetas. E eu posso dizer uma coisa para vocês: entre ser profeta e entre ser sacerdote e entre ser rei, que eram as três funções que eram ungidas, sem dúvida nenhuma, a pior atitude ou o pior chamado era para ser profeta. E nós cremos que o dom profético, ele precisa estar presente, guiando, dirigindo o povo de Deus. Por quê? Porque Deus fala através dos seus profetas. Deus não fica calado. E ser profeta era uma atitude extremamente difícil. Eu tive o privilégio de recentemente ir até Qumran, lugar onde provavelmente viveu João Batista, onde foram descobertos os rolos do Mar Morto. A distância que ele tinha que percorrer, o ministério que ele fazia à borda do Rio Jordão, foi algo extremamente difícil.
ser profeta como Moisés, ser profeta como outros que aparecem, as filhas de Filipe, por exemplo, no livro de Atos. Então você percebe que Deus, Ele escolhe homens e mulheres para o exercício do dom profético. Se Deus está presente e Deus está dirigindo, precisa ter o dom profético. E aí você percebe hoje, por que é tão difícil aceitar o dom profético de Ellen G. White, quando hoje multidões de igrejas estão dizendo o seguinte: olha, Deus me mostrou isso, Deus profetizou sobre isso, Deus tem profecia para você, pastor, Deus tem profecia para essa igreja, líder. Como é que a gente vê o dom profético tão presente entre os movimentos pentecostais, que advogam e defendem esse dom? E por que nós não podemos defender esse dom? Veja o que diz o livro Nisto Cremos sobre o dom profético. Pode colocar, por favor, próximo, por favor. Não, volte por gentileza. Ellen G. White diz o seguinte, que a Bíblia, e a Bíblia somente, é a nossa única regra de fé. Quando o profeta aparece, ele não aparece solitário para que a gente escute só o que ele vai dizer. Todo profeta enviado por Deus, ele vai levar você para a palavra de Deus. E aqui eu quero dar para vocês algumas citações do que disse Ellen G. White sobre as outras igrejas. Podemos ir. Próxima, por gentileza. Olha a primeira. Review and Herald, 17/1 de 1893. Veja o que ela escreveu. Deus tem pedras preciosas aonde mesmo? Em todas as igrejas. E veja o que diz. E não cabe a nós fazer denúncias abrangentes do professo mundo religioso, mas com humildade e amor apresentar a todos a verdade tal como é em Jesus. Vejam os homens, piedade e devoção. Contemple a semelhança de caráter com Cristo e serão atraídos à verdade. Primeiro ela está dizendo, Deus tem pessoas escolhidas em vários lugares, fiéis em todos os lugares. Mas também diz que a maneira que a gente deve se aproximar dessas pessoas é com respeito e com amor. Segunda citação. Veja o que ela diz. Pode seguir. Ellen G. White chega a dizer que Deus tem pessoas no catolicismo e nas igrejas protestantes, e em toda e qualquer igreja há pessoas que são fiéis e sinceras, e que essas pessoas fiéis e sinceras, mesmo quando não aceitam a verdade do sábado ou outras verdades que nós defendemos, elas continuam sendo cristãs, porque Deus, em sua sabedoria, percebe que esse não é o momento delas ainda se entregarem. Então perceba que Jesus Cristo disse o seguinte: eu tenho outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco. Deus não tem apenas uma ovelha, Ele tem várias ovelhas. E um dia é Deus que vai reunir as suas ovelhas em um só lugar antes de Jesus Cristo voltar. Agora, a segunda coisa que eu gostaria que vocês percebessem sobre o que é ser adventista, além de ter o dom profético, é isso aqui. O que nós acreditamos como adventistas? Nós acreditamos como adventistas que Jesus Cristo veio a esse mundo, que Jesus Cristo fez o seu ministério e que o ponto alto do ministério de Jesus Cristo foi sua morte no Calvário. Jesus Cristo veio morrer como a sua morte sendo uma espécie de expiação. O que seria isso? Seria que todos nós somos culpados como consequência do pecado e que Jesus Cristo, apenas Jesus Cristo, nada mais além de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo pelo ser humano deveria ser completo para resgatar o ser humano da condição em que ele estava. No livro Nisto Cremos diz o seguinte, que o sacrifício de Cristo foi completo e esse sacrifício foi expiatório. Significa dizer o seguinte, que Jesus Cristo, em termos da sua oferta, em termos do seu sacrifício, ele não precisou fazer mais nada. Jesus, ele não precisou dar-se mais de uma vez. Jesus Cristo, na sua oferta do Calvário, ele é suficiente para salvar absolutamente todo aquele que crê nele. Absolutamente, todos nós. Só que o que Jesus Cristo faz? Ele pega os méritos do seu sacrifício e vai para o santuário celestial, Hebreus capítulo 8, versículo 2,
e diz que ele vai ministrar no santuário celestial. Então isso significa que ele realiza o seu sacrifício, que é completo, que é absoluto, como apresentando o Cordeiro de Deus, conforme foi dito por João, e a sua entrega na cruz é suficiente para qualquer pecador de qualquer época e de qualquer lugar. Cristo é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Isso quer dizer que nós não precisamos mais de nada, pastor. Não precisamos mais de nada. Isso quer dizer que eu não preciso mais do sábado, pastor. O sábado não tem caráter expiatório. A lei de Deus não tem caráter expiatório. A obediência não tem caráter expiatório. A única coisa que expia nossos pecados é Cristo e este crucificado. Nada mais além de Cristo. Nada mais além de Cristo, não, pastor. A gente não pode cair no erro do que aconteceu entre os Gálatas. Os Gálatas disseram: sim, nós aceitamos Jesus Cristo, sim, nós aceitamos o sacrifício, sim, nós aceitamos o sangue, mas eles têm que ser circuncidados. E Paulo escreveu o livro de Gálatas dizendo: vocês saíram desse evangelho e foram para outro evangelho que eu não ensinei a vocês. Nós somos salvos única, exclusiva e absolutamente pela fé no Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o meu, o seu e o nosso Salvador. Cristo, nada mais além de Cristo. Cristo é suficiente. Quando nós olhamos para essa realidade, volte por gentileza. Alguns pioneiros pensavam que a justificação era mais ou menos assim, a vida cristã. Era como se fosse dois remos. Um remo era, aqui está a fé, e outro remo era para a obediência. Não existe dois remos para a salvação. Só existe um remo. E esse remo é nossa entrega a Jesus Cristo. É acreditando no que Ele é capaz de fazer. Acreditando no sacrifício dEle. E agora, sigamos. O sacrifício de Cristo, ele precisa ser aplicado em algum lugar. Por quê? Porque todos os sacrifícios que eram feitos do cordeiro, esse cordeiro precisava ser morto, o sangue precisava estar no altar, depois precisava entrar no santo, depois precisava entrar no santíssimo. O sangue de Cristo não foi derramado simplesmente para nos tornar algo apreciável do amor de Deus. O sangue de Cristo, ele precisa entrar em algum lugar, ele precisa ser apresentado em algum lugar. Jesus Cristo não está no céu passando férias. Jesus Cristo, ele está no céu trabalhando. Hebreus 8, verso 2 diz que ele está ministrando. E que nós temos um sumo sacerdote superior a toda a linhagem arônica. E ele está lá, e ele entrou nesse santuário, depois de quê, pastor? Depois da sua morte, da sua ressurreição, e ele passa então para a sua entronização. Jesus Cristo entra nesse santuário, logo depois da sua morte, e ele vai até o Santíssimo. Por quê? Porque ele está inaugurando. Mas o seu ministério começa no Santo, e depois vai para o Santíssimo. Nós adventistas cremos, próximo, por gentileza. Há um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não os seres humanos. Nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios do seu sacrifício expiatório, oferecendo uma vez por todas na cruz. Em sua ascensão, ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santo do santuário terrestre. Em 1844, no fim do período profético de 2300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa do seu ministério expiatório, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celestial. Isso está na Declaração de Crenças Adventistas, página 391. Nós cremos que Jesus Cristo está no santuário agora. Nós cremos que Jesus Cristo intercede por nós agora. Nós cremos no juízo investigativo agora. A resposta do juízo investigativo não é para si mesmo. Deus faz o juízo para dar resposta às suas criaturas. Por quê? Porque se Cristo morre na cruz e o seu sangue não é aplicado a nenhum lugar, a nenhuma pessoa, a pergunta é, então a morte dele ela é universal, no sentido de salvar qualquer um em qualquer lugar. E o juízo investigativo vai dizer para a gente por que Deus vai salvar alguns e não vai salvar outros. E no final de tudo vai vindicar o caráter de Deus, mostrando o quão justo foi Deus em relação ao trato do pecado. Todas as vezes que você estiver precisando de graça para continuar a caminhar, essa graça, ela vem pela habitação do Espírito, mas essa graça vem pela intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial.
Você em Jesus Cristo tem força suficiente para continuar caminhando. Porque Ele morreu por você, ressuscitou por você, intercede por você e voltará a esse mundo por sua causa. Quando nós olhamos para essa realidade, vamos para o próximo. Porque algumas pessoas podem dizer, pastor, mas espera aí, quer dizer que Cristo volta, aliás, que Cristo morre, que Cristo intercede? Mas o Senhor disse, pastor, que nós não somos justificados pelas obras? Não. Que as obras não salvam ninguém? Não, não salva ninguém. Que o sábado não salva ninguém? O sábado nunca salvou ninguém. Apocalipse capítulo 22 diz o seguinte: que as portas do céu vão se abrir por causa do sacrifício do Cordeiro. Apocalipse 14, aliás, capítulo 7, diz assim, sobre a grande multidão que está no céu. O ancião pergunta, quem são esses? De onde eles vieram? O ancião responde, esses aqui vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso que eles têm direito de estar diante do trono. O que é que dá direito a você estar diante do trono? O sangue do Cordeiro. Só que existe algo. Jesus, ele não salva ninguém para deixar as pessoas da mesma maneira que elas se encontravam. Jesus, ele tem uma obra de restauração e de transformação na vida de todos os seres humanos que se entregam a ele. Você sabe por quê? Porque João diz assim, todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se eu tenho um vício na minha vida, e o meu vício é a pornografia, que ninguém sabe, eu sou escravo disso, eu penso nisso, eu perco o trabalho por causa disso, eu não consigo ter uma relação saudável com uma mulher por causa disso, porque o tempo todo eu olho para o sexo oposto como um objeto que precisa ser usado para saciar a minha vontade, e me escravizo, mas sou um cristão. Eu prometo a Deus, mas caio. Eu prometo a Deus e tropeço. Eu prometo a Deus e escorrego. Deus me diz qual é o padrão de vida que eu preciso ter. Como eu devo me relacionar com o sexo oposto. Mas não consigo, mas eu não tenho forças. Eu sou escravo. A Bíblia diz que todos aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Salvador, Deus não somente amou você, o Deus que nos ama é o Deus que nos dá poder para viver como filhos dele. Poder. O cristianismo não é uma religião que fica criando imagens mentais de autoajuda em seu coração, que faz com que você pense, olha que coisa maravilhosa ser cristão, eu estou sentindo paz, eu estou me sentindo perdoado. Deus não faz você só sentir, Deus te dá poder e graça. Poder e graça. Há pessoas que são escravizadas pelo sexo. Há pessoas que são escravizadas por outras coisas que viciam e que dominam a sua mente. Alguns são escravizados por dinheiro. Alguns são escravizados por sua autoimagem. Alguns são escravizados porque não conseguem de forma alguma controlar o seu próprio temperamento, o tempo todo explosivo. Se afastando de pessoas que você mais ama, se afastando da esposa, do filho, do marido. Por quê? Porque não controla seu temperamento, porque diz coisas que não deve dizer, porque age como não deve agir. Há casamentos que são desfeitos por causa do temperamento, há amizades que são desfeitas por causa do temperamento, porque pessoas que não se controlam. Mas escuta uma coisa, você pode perder o controle de qualquer coisa da sua vida, mas Deus é capaz de controlar qualquer coisa em sua vida. Qualquer coisa. Porque aonde abundou o pecado que dominou você, ali é capaz de habitar a graça que é capaz de dominar você. Nunca se renda. Você não é escravo dos seus vícios. Você é filho. E tudo que você precisar para dar os passos seguintes rumo à eternidade, Deus te dará. Não desista da vida, nem da vida e nem da vida cristã, porque o que você precisar para continuar, Deus dará forças a você. Pastor, mas eu caí. Pastor, mas eu tropecei. Pastor, mas eu errei.
a coroa da vida não é dada ou não será dada para as pessoas que nunca caíram. A coroa da vida será dada para as pessoas que nunca desistiram e que nunca pararam de acreditar nas promessas de Deus. Não pare de acreditar nisso. Quando nós olhamos então os mandamentos, o mandamento nunca entra como mérito. O mandamento ou os mandamentos de Deus andam como consequência da expressão do nosso amor que nós temos para Ele. Próximo, por gentileza. A salvação é inteiramente pela graça, nisto cremos, página 397. Não pelas obras, e seu fruto é a obediência aos mandamentos. Essa obediência desenvolve o caráter cristão e resulta em uma sensação de bem-estar. É evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa solicitude pelos seres humanos. A obediência da fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece, portanto, o testemunho cristão. Só que eu quero dizer algo bem interessante para vocês. Como é que eu consigo não matar, não adulterar, honrar o meu pai e minha mãe, não desejar cobiçar as coisas do meu próximo? Em resumo, guardar a lei, e o princípio da lei é o amor. A pergunta é: como eu posso fazer isso se isso não é intrínseco em mim? Se isso não está na minha pele? Se isso não está no meu coração? Aí vem uma coisa. Entenda. Deus pede algo. Eu vou dizer algo aqui, talvez que você nunca tenha ouvido. Deus pede algo que você não pode dar. Espera aí, pastor. Como é que Deus pede algo para mim que eu não posso dar? Não pode. Suponhamos assim o seguinte: olha, eu tenho duas filhas. E eu digo para minhas filhas o seguinte: filha, papai vai se aposentar daqui a 15 anos. Só que é o seguinte: quando eu me aposentar há 15 anos, eu queria que você me desse um presente para o seu papai. Eu queria que você desse um presente, uma casa para mim. Pode ser em Natal, sem nenhum problema. Em Natal mesmo, que eu já passei muito tempo aqui em Natal. Pode ser em Natal. E elas vão dizer: pai, mas eu não sei como eu vou fazer isso. Só que ao longo de toda a minha vida de trabalho, eu vou depositar na conta dela tudo que ela precisa para me dar uma casa no final. Eu e você, nós não temos coração puro, mas se você depende de Jesus Cristo, Ele coloca a pureza no seu coração. Deu para entender agora? Tudo o que Deus pede de você, você só pode dar se você estiver ligado a Jesus Cristo. Olha só. Deus pede de você o quê? Olha, seja fiel, viu? Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Se você não depender de Cristo, você não consegue ser fiel. Você entendeu agora? Então a fidelidade dele, ele vem e coloca em você. Não é uma fidelidade que você vai desenvolver, é uma fidelidade que Ele vai colocar em você, porque você está ligado a Ele. O que diz sobre a videira e o ramo? Sem mim nada podeis fazer. Isso quer dizer que quando nós entrarmos no céu, Deus só vai entrar no céu gente perfeita, mas a perfeição eu não tenho, então eu tenho que estar ligado a alguém que é perfeito. Quem é perfeito é Jesus Cristo. Então minhas obras não são minhas, é obra dele. Meu caráter transformado, obra dele. E quanto mais, aí você pergunta: pastor, mas qual é a minha parte como cristão? Sabe qual é a sua parte como cristão? É viver uma vida rendida. A gente pensa que nós temos que ser rendidos só no tanque batismal. Você se tornou cristão? Há quanto tempo você é cristão? Há 20 anos. Esse ano de 2024 você tem que se render de novo. Agora, hoje, sábado, você tem que se render de novo. Amanhã é domingo, vai começar uma nova semana. Você tem que começar o dia rendido de novo. Você sabe por quê? Porque a vida cristã não é uma rendição só no batismo. Vida cristã é rendição a vida toda. Quer ser cristão? Você tem que ter duas coisas em sua mente. Você precisa se render todos os dias e você precisa depender de Jesus todos os dias. Aí você é um cristão. Bom, vocês ouviram falar de Morris Wendel, Justificação pela Fé. Recomendo a leitura desse livro, que resume de forma muito devocional aquilo que eu estou apresentando para vocês. Por que nós guardamos o sábado, que está ali dentro dos mandamentos de Deus? Nós não guardamos o sábado porque vamos ser salvos pelo sábado.
Nós guardamos o sábado porque Jesus Cristo disse: olha, se você trabalhar a semana toda e parar no sábado, também você vai me encontrar. Você sabe por quê? Porque eu sou o Senhor do sábado. Você sabe por que eu vim para a igreja hoje? Porque o Senhor do sábado está aqui. Você sabe por que eu não trabalho? Não é porque eu não sou pastor, é porque eu acredito que o sábado é o dia mais cristocêntrico da semana. Não porque os outros dias eu não possa ter Jesus, é porque eu vou ter muito mais exclusividade, muito mais concentração, muito mais entrega. Sábado não é fardo, é dia de alegria. Sabe por quê? Porque eu tenho minha família, eu tenho minha igreja, a completa disposição da minha experiência com Jesus Cristo. Meus pais moram em São José de Mipimbu. Meus pais. E quando eu era aluno do curso de teologia, um dia meu pai estava ampliando a cozinha. E lá em casa ninguém era adventista. Eu me lembro que eu coloquei a gravata, a calça, camisa, me preparei e fui para a igreja. Eu tinha que ir para a igreja adorar. E fui adorar. E quando eu cheguei em casa, o pedreiro estava trabalhando, o meu pai estava trabalhando, um já senhor aposentado, e o servente de pedreiro não veio. Eu tirei a gravata, troquei de camisa, troquei de calça. E o meu pai transpirando, suando, mexendo a massa. Eu disse: me dê essa enxada para cá, eu vou mostrar para você toda a minha experiência agora na enxada e na pá. E comecei então a mexer a massa para ele. E ele se assustou. E ele disse: mas você não guarda o sábado? Assim, eu guardo o sábado, pai. E nas escrituras diz que eu devo fazer o bem no dia do sábado. O senhor acha que eu vou permitir que o senhor fique mexendo nessa massa no dia de sábado? E eu então vou ficar aqui olhando para você? Não. Não vai fazer isso, Lucas, não. Meu pai é adventista do sétimo dia. E é diácono dessa igreja. Minha mãe passa por um desafio muito grande de câncer há 7 anos. E uma das melhores expressões de como um homem trata a sua mulher, hoje eu vejo com meu pai e com minha mãe. Com 83 anos e ela com quase 80 anos de idade. Você sabe por quê? Porque é isso que Cristo faz na vida daqueles que se entregam a Ele. O sábado não é um fardo. Eu nunca perco porque eu estou guardando o sábado. Você sabe por quê? Porque as Escrituras dizem o seguinte: Deus abençoou o dia do sábado. Você nunca pode chamar de perda o dia que Deus chamou de bênção para a sua vida. Continuando, Pondé diz uma coisa bem interessante, permita aqui citar Pondé. Pondé diz o seguinte: todo ser humano, e talvez toda criatura, precisa ter um tempo de trabalho e de descanso. Trabalho e de descanso. Uma certa vez eu estava assistindo um podcast de Pondé e ele dizia o seguinte: será que Deus não colocou o sábado pensando nisso? Eu estou falando de um agnóstico, que estava talvez pregando, dizendo que nós precisamos de trabalho, de transpiração, mas também a gente precisa de descanso. Próximo, por gentileza. O que os adventistas também creem? Nós cremos que, por mais dura que seja a vida, infelizmente nós vamos perder as pessoas que nós amamos. Infelizmente. Por quê, pastor? Por causa disso aqui, ó. Próximo, por gentileza. O salário do pecado é a morte. Então, que duro desafio nós vivemos, né? É pai enterrando os filhos, filho enterrando os pais, amigos enterrando amigos. É dura essa realidade. Nós adventistas cremos nisso, ó, que o salário do pecado é a morte, mas Deus, o único que é imortal, concederá vida eterna a seus remidos. Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro de seu Senhor. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá 1000 anos mais tarde. E nós cremos numa coisa: nós não cremos que as pessoas que nós amamos estão no céu. Nós não cremos que as pessoas que nós talvez não temos tanta afinidade e elas não tiveram com Deus, foram para o inferno. Nós não cremos na imortalidade da alma. Nós não conversamos com mortos.
Nós não falamos com pessoas que já morreram. Por quê? Porque o efeito do pecado é o quê? É todo o processo contrário da criação. Barro, fôlego de vida, vida. É o processo contrário. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, ele dá um completo capítulo, é um dos mais longos da Bíblia, apresentando a ressurreição. Qual é o valor da ressurreição? Se as pessoas já estão vivendo imortalmente, se as pessoas já estão no céu, ou já foram para o inferno, qual é o valor da ressurreição? Nenhum. Não dá para você entender, não dá para você encaixar, é um quebra-cabeça. Como é que eu vou aceitar a ideia da ressurreição se as pessoas já estão diante do trono de Deus? Não existe sentido para isso. É duro, porque um dos golpes mais duros dessa vida é perder quem você ama. Na pandemia, infelizmente, eu perdi a minha irmã, que trabalhava aqui, que morava aqui em Natal, e também perdi minha sobrinha, 54 e 27 anos. Eu, como pastor e líder espiritual também da minha família, tive que ligar para o meu pai e passar essa notícia para ele. Nós nunca nos tornamos tão impotentes quando vemos uma pessoa que nós amamos morrer. Nunca. Porque você não pode fazer nada. Isso fere a nossa capacidade, fere a nossa competência, fere a ciência, fere todas as especulações que existem no nosso coração, fere. Mas a pergunta é, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer é acreditar numa coisa. Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Sabe o que significa isso? Você pode perder o controle sobre a morte, mas Jesus Cristo disse, eu tenho nas mãos as chaves da morte, do inferno ou da sepultura. Por mais contrário que seja a natureza, nós não somos movidos pela natureza, nós somos movidos pela esperança. E a esperança diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando eu fui pastor aqui em Natal, eu fiz vários funerais. E eu sempre perguntava para as pessoas o seguinte, você crê que vai levantar? Você crê? E um dia eu estava fazendo um velório de um rapaz que tinha acabado de entrar na igreja. Eu disse, você crê que ele vai levantar? É, pastor, eu creio. Não é assim, não é o que parece. Você crê? Eu disse, olha, eu conheci seu irmão com muito menos tempo do que você. E eu estou certo de uma coisa, que um dia, quando Jesus Cristo voltar, essa sepultura vai ser levantada, e seu irmão será refeito, simplesmente com a voz de Jesus Cristo. Nós não somos aqueles que dentro de uma sociedade midiática, que tenta dominar você, dando respostas imediatas, sobre o maior desafio da vida, que é a morte, nós cremos que estão no pó. A Bíblia diz que o ser humano foi feito do pó e que o pó voltará. Mas é do pó que um dia voltarão aqueles que creram em Jesus Cristo. Hoje, pode seguir, nós vemos a manifestação espírita. E sabe o que a Ellen G. White diz? Com as irmãs Fox, ela disse o seguinte, o espiritismo, há mais de 160 anos atrás, ela disse, o espiritismo será a maior religião do mundo. Só que ninguém acreditava nisso, porque era uma coisa absurda. Hoje não é nada difícil acreditar no espiritismo, né? Com as mães de Chico Xavier, por exemplo, o filme. Não é tão difícil de acreditar, como Allan Kardec, que está na Netflix, né? Não é tão difícil de acreditar nisso. Não é tão difícil de acreditar também, próximo, por gentileza, quando você passa para o sexto sentido de uma criança que conversava o tempo todo com os mortos. Não é difícil acreditar nisso. Se o ser humano ele é imortal, você abre as janelas para todos os tipos de especulações. Mas nós cremos de uma coisa, que o Deus que é imortal um dia voltará e encherá os nossos lábios de riso e nossos olhos de brilho, trazendo de volta aqueles que morreram em Jesus Cristo. Para concluir, nós temos mais uma coisa, ou melhor, sexto ponto.
Nós cremos que Jesus Cristo vai voltar. E por que nós cremos isso? Porque em Apocalipse diz o seguinte: eis que venho nas nuvens do céu e todo olho verá. Nós acreditamos como adventistas em arrebatamento, mas esse arrebatamento não é secreto, porque todo olho verá. Nós não somos de Hal Lindsey, que cria no dispensacionalismo, porque todo olho verá. E nós temos algumas evidências, porque dentro do adventismo, nós estudamos a história, a interpretação profética, o método historicista, para dizer que temos evidências da nossa fé. Como, por exemplo, primeiro, o tempo do fim, como adventistas nós cremos, que começa com o terremoto de Lisboa, em 1755. O terremoto de Lisboa, diz o G1, apoiado pela BBC, o desastre que mudou a história e levou à reflexão sobre o papel de Deus, porque aconteceu justamente no dia de Todos os Santos. No dia de Todos os Santos. Era alguém previsível, porque se fosse pensar em uma cidade ímpia para destruir, seria Paris e não Lisboa. Mas levantaram-se várias reflexões sobre quem é Deus nessa data. Segundo elemento, vamos lá, próximo. O dia escuro, do dia 19/5/1780. É interessante também nós percebemos sobre isso, porque no dia escuro, diz aqui Aventuras da História, há 240 anos, uma misteriosa escuridão trocava o dia pela noite na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E aquele dia foi conhecido como o dia escuro, também o dia em que a lua ficou como uma cor avermelhada. Nós cremos tudo isso como sinais proféticos do final dos 1260 anos e também das 2300 tardes e manhãs. Próximo, mais outro sinal. Em 1833, dia 13/11, nós vamos encontrar aqui o dia escuro. Eu acabei de acessar esse site aqui, que é do Congresso da Livraria Americana, a Livraria do Congresso Americano, que inclusive usa uma fonte adventista para falar sobre a queda das estrelas. Bem, Jesus Cristo disse que depois da queda das estrelas, depois do escurecimento do sol, depois do grande terremoto, viriam então os sinais do tempo do fim. Isso quer dizer uma coisa: nós estamos mais perto da volta de Jesus do que a gente possa imaginar. Você crê nisso? Você crê nisso? Vamos ao próximo então. William Shea disse o seguinte, na revista Ministério de 1999, ele falou o seguinte: o grande terremoto, o dia escuro, o juízo da besta em 1798, a queda das estrelas, o início do juízo investigativo, assim como o grande terremoto e o dia escuro precederam o juízo sobre a besta, a queda das estrelas antecedeu o início do juízo investigativo. Tudo isso, dentro das Escrituras, apontava uma coisa: a aproximação da volta de Jesus Cristo. Por último, eu quero apresentar isso aqui. Nós cremos que sábado, que lei, que sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que a mortalidade da alma, que a alma não é imortal. Nós cremos em todas as Escrituras que tudo isso faz parte de um movimento profético. Adventismo é movimento profético. Quero dizer uma coisa para vocês: ou nós estamos absolutamente errados, ou nós estamos certos. Eu prefiro acreditar na segunda opção. E você? Na segunda opção. E eu concluo com isso aqui. Próximo. George Knight diz: se nós adventistas não aprendermos a estudar melhor as profecias, nós vamos ter pouca coisa para oferecer para o mundo. É por isso que eu me proponho a estudar o livro de Daniel e Apocalipse, para dizer uma coisa: que o mundo que pensa, que analisa, precisa entender que o adventismo não está na superficialidade. O adventismo tem fundamento, e o fundamento do adventismo está na palavra de Deus. Eu queria concluir contando uma história para vocês. Uma história para vocês. E que história é essa? Antes de contar essa história, o próximo slide, por favor. Você vai perceber o seguinte: qual é o centro do adventismo? A cruz de Cristo. Tire Jesus do sábado, perdeu a graça. Tire Jesus do santuário, perdeu a graça. Tire Jesus do dízimo, perdeu a graça. Tire Jesus da reforma de saúde, falar mais de soja, de vegetarianismo, falar mais disso do que de Jesus, perdeu a graça. Você sabe por quê? Porque tudo é em torno dele. Toda reforma que eu faço na vida, todo compromisso que eu tenho na vida, é por causa de Cristo Jesus, daquilo que a sua graça é capaz de fazer em mim. Quando eu entendo que Cristo é o centro de tudo,
Então eu vou entender que no seu lugar agora, no santuário, ele trabalha para milhões e milhões e milhões de pessoas, mas ele está trabalhando por mim também. Quando eu entendo que tudo, o centro é Jesus Cristo, eu vou olhar para os mandamentos. Agora eu vou pedir forças a Ele para guardar os mandamentos, porque eu quero honrá-lo. Eu quero que as pessoas vejam em mim mais um caráter de Cristo do que o meu próprio caráter. Não é o meu eu que tem que aparecer, é o caráter de Cristo. Quando eu olho para a volta de Jesus Cristo, eu não estou esperando um evento, eu estou esperando uma pessoa. Nós não estamos esperando aqui um evento acontecer, nós estamos esperando um amigo a retornar para essa terra, e que vai valer a pena esperar. E por falar nesse amigo, permita contar algo mais. Quando eu era pastor dessa igreja, eu estava me preparando ali do lado, para pregar. Quando chegou um ex-presidente aqui, um ex-presidente de campo dessa missão, que já estava aposentado, ele disse assim: pastor Lucas, eu quero pregar nessa igreja. Eu disse: você quer pregar nessa igreja? Sim, eu quero pregar nessa igreja, porque eu estou estudando muito sobre a volta de Jesus Cristo, eu sei que Ele vai voltar. Ele veio até esse púlpito, que claro era um pouco diferente, e ele disse o seguinte: eu fui presidente de campo e magoei algumas pessoas, eu feri algumas pessoas, eu machuquei algumas pessoas. Eu estou aqui para pedir perdão em público a todos vocês. Lá na porta, se você sentir a necessidade de que eu peça perdão olhando nos seus olhos, de forma individual e pessoal, eu vou fazer isso também. Porque Jesus Cristo está voltando e Ele não vai me encontrar longe dele. Quem tem esperança não vive de qualquer jeito. Quem espera alguém que ama, se prepara para encontrar. Tudo que você faz é por causa de uma pessoa. Que nós queremos que o cabeça dessa igreja é Jesus Cristo. E é por isso que no ano passado, na igreja da minha esposa, eu fiz um batismo e fiquei ali à porta. Quando eu estava à porta, um casal, Dr. Walter e Dr. Yali, eu os cumprimentei na porta da igreja. Praticamente nunca tinha ido para a igreja, nunca, mas foram. Na porta da igreja eu perguntei para eles: vocês já estudaram a Bíblia? Aliás, perguntei para eles: vocês querem estudar a Bíblia quando? Eu não perguntei se queriam, eu perguntei quando queriam. E eles me disseram: pastor, a gente quer estudar a Bíblia com o Senhor na quinta-feira. E nós passamos o ano todo estudando a Bíblia, tá? Via Zoom. Nós começamos a estudar a Bíblia dia 4, mais ou menos, de janeiro de 2023. Um ano depois, 6 de janeiro de 2024, olha o resultado aqui agora para vocês. Pode colocar. Aqui está o resultado. É esse casal que está aqui. Um ano ensinando para eles o Nisto Cremos, parte desse livro que vocês viram aqui agora. Um ano inteiro. Nós tivemos estudos bíblicos, queríamos terminar de 11h30 da noite. Aonde eu estava, no Brasil, fora do Brasil, eu abri o meu computador para ensinar, para tirar dúvidas. Eu me lembro muito bem quantas vezes o Dr. Walter e a Yala diziam o seguinte: pastor, o senhor faz questão de abrir a Bíblia? Eu disse: faço questão. Você tem que ver, não acredite em mim, acredite no que está escrito. Acredite no que está escrito. Esse outro que está do lado é o Dr. Germano, cardiologista. Depois de quase 14 anos fora da igreja, eu tive o privilégio de rebatizá-lo. Você sabe o que aconteceu? Essa semana há 2 semanas atrás, eu estive no interior do Pernambuco fazendo uma semana sobre o Apocalipse. O Dr. Walter foi batizado, e quando foi batizado, ele consultou um outro amigo, um médico também da cidade. E o médico sentou-se assim ao 3º, 4º banco da igreja. Ele e a esposa. Depois da pregação, depois do batismo, ele tinha trocado o plantão para ver o batismo do amigo. Uma semana depois, ele disse: eu quero ter um estudo bíblico com esse pastor aí.
Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou começar a estudar a Bíblia com o doutor Olavo daqui a mais ou menos um mês. E pela graça de Deus ele vai ser batizado também. Nós cremos. E o que nós cremos tem sentido e tem propósito. Nós somos igreja adventista. E como dizia um podcast, adventista sim, exclusivista não. Nós somos remanescente. Nós temos algo para dizer para o mundo. E esse algo para dizer para o mundo tem um centro. Esse centro é Cristo. Mas a gente nunca pode esquecer, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Você crê? Você crê? Levante alto sua mão e diga: eu creio. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque a verdade de Jesus Cristo um dia nos alcançou. Nós cremos, Senhor, no dom profético. Nós cremos na morte de Cristo. Nós cremos na intercessão de Jesus. Nós cremos na volta de Cristo Jesus. Nós cremos que os mortos descansam no Senhor, aqueles que morreram em Cristo. E quando nós queremos compartilhar. Nos dê, Senhor, a alegria de viver a verdade em Jesus Cristo. Nós não precisamos fazer um cavalo de batalha as nossas crenças, mas nós precisamos exaltar a Jesus Cristo através dessas crenças. Que o Senhor nos abençoe. Que o mundo, ao ter contato com a gente, que os nossos companheiros de trabalho, na faculdade, na escola, os parentes, os amigos, os vizinhos, as pessoas que nos conhecem, que elas percebam em nós, em primeiro lugar, o caráter simétrico de Jesus Cristo que um dia nos resgatou, mas também que elas vejam em nós algo que temos a oferecer, que é distintivo, que é especial. Que o Teu Santo Espírito nos use, mas que ao final de todas essas coisas, as pessoas possam ver em nós e naquilo que nós ensinamos o caráter de um Deus que é bom, que é amável e que um dia voltará a essa terra para resgatar os seus. Nós oramos em Jesus Cristo,